Manter os filhos longe das drogas é uma das maiores preocupações dos pais, ou fazer com que os filhos estudem, sejam alguém bem-sucedido, tenham uma boa carreira, também entra para as maiores preocupações dos pais. E em consultório recentemente eu conversei com uma mãe sobre isso, ela veio me questionar que ela tinha essa angústia se o filho dela cresceria uma boa pessoa ou não, se ele faria boas escolhas ou não, porque é difícil você educar, é difícil você preparar o filho para a vida, e eu comentei com ela que eu faria um material sobre isso, que eu iria gravar ensinando uma ferramenta que eu passei para ela na consultoria, de como que funciona a mente, de como que a gente protege os nossos filhos das coisas que a gente acredita ser ruim e como nós preparamos os nossos filhos para as coisas que a gente acredita ser boa. Esses dois assuntos são extremamente relacionados porque a gente usa a mesma ferramenta, o mesmo princípio para ter resultados diferentes dependendo daquilo que a gente quer. Nós sabemos intuitivamente que o cérebro está sempre buscando se afastar da dor e se aproximar do prazer. A gente sabe disso, por exemplo, com a questão do fogo. Você entende que se você coloca sua mão no fogo, queima, e você sabe que você não tem que fazer isso. Durante milhares e milhares de anos, a humanidade teve que conviver com fogo e aprendeu que se chegar muito perto machuca. Então isso é uma coisa que a gente já sabe tem bastante tempo e que a gente vai passando de geração para geração. E para evitar a dor de se machucar com fogo, ninguém põe a mão. Por outro lado, a gente também sabe que abraçar uma pessoa que a gente gosta muito é extremamente agradável, extremamente confortável, e toda vez que a gente encontra as pessoas que a gente gosta, nós gostamos de abraçar ou ter alguma demonstração de afeto que seja coerente, que faça sentido na nossa cultura, porque isso traz prazer, porque isso é bom, nós entendemos isso como uma coisa boa e nós queremos repetir. O que eu quero te ensinar hoje é exatamente isso, o princípio da dor e do prazer e como que isso funciona no nosso cérebro. Tudo que a gente faz, absolutamente tudo que a gente faz, ou é para se afastar da dor, ou é para buscar o prazer. O nosso cérebro funciona de uma forma primitiva com relação a esse assunto. Ele está sempre se perguntando, isso é bom ou isso é ruim? Eu quero mais ou eu quero menos? Quando eu quero menos de alguma coisa porque aquilo é ruim, o cérebro faz um esforço para se afastar. E quando eu quero mais de alguma coisa porque aquilo é bom, o cérebro faz o esforço para se aproximar. O que aconteceu nos exemplos do cigarro foi exatamente isso. O meu amigo, quando teve uma experiência ruim aos 5 anos de idade, nunca mais quis fumar, porque para ele, cigarro era totalmente relacionado com aquele engasgo que ele teve, com aquele sufocamento que ele teve, que foi uma sensação tão ruim, tão grande e tão traumatizante, que ele nunca mais quis se aproximar dela. Por outro lado, o pai do meu irmão já fumava há bastante tempo, gostava de fumar, e ele se sentia socialmente melhor porque fumava, porque o cigarro tem um ganho social, mas a minha mãe engravidou e ele queria acompanhar o crescimento do filho dele. E o medo de morrer ou de ter alguma doença e não poder ver o filho crescer foi tão grande, foi tão impactante, que aquilo foi motivador para ele parar de fumar. E realmente fazem 11 anos que ele não coloca nenhum cigarro na boca, porque ele tinha um motivo grande e ele tinha um motivo importante quando decidiu que pararia. A relação dor e prazer funciona em diversos outros sentidos. Vamos falar de dieta, por exemplo. Se uma pessoa está tentando fazer dieta, o que ela quer é o prazer de ser uma pessoa magra, mais saudável, mais bonita, enfim. Não é só uma questão estética, mas também é uma questão de saúde. Por outro lado, ela tem que abrir mão agora do prazer momentâneo de tomar uma Coca-Cola, de comer um doce ou coisas do tipo. Na relação da dieta, existe uma coisa chamada ganho secundário. Quando eu como o doce agora, eu fico feliz agora, ainda que eu não chegue nos meus objetivos de longo prazo. Mas isso me traz uma pequena quantidade de felicidade agora. Sempre que a gente tem uma situação que existe ganho secundário, é extremamente difícil de sair dela, porque como a gente ainda consegue alguma coisa boa a curto prazo com aquilo, que no caso do doce é o prazer de comer o doce, é muito mais difícil de conseguir lutar para chegar até o prazer de longo prazo, que é ficar meses e meses fazendo dieta até chegar no nosso peso ideal ou no corpo que a gente gostaria de ter, na saúde que a gente precisa ter para não ficar doente, não desenvolver diabetes, pressão alta e tudo mais. Quando a gente está falando de educação, a gente precisa entender que essa relação dor e prazer e ganho secundário também existe. Os nossos filhos, de modo geral, por exemplo, acham que ir para a escola, que ler, que estudar é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Enxergam isso como dor, sem ganho secundário. Eles ficam 5 horas sentados na escola, na mesma posição, dentro da mesma sala de aula, ouvindo o professor falar e copiando
folheando a matéria da lousa. Isso não é naturalmente interessante. Isso não é uma coisa que naturalmente a criança quer fazer, que ela quer participar. A criança quer correr, brincar, pular, saltar, mexer em tudo. Faz parte da essência dela, faz parte do desenvolvimento dela. Então, quando você prende uma criança sentada numa cadeira durante 5 horas para ela ouvir sobre assuntos que não necessariamente estão interessando ela previamente, isso só pode ser assimilado como cérebro como dor. E aí é óbvio que essa criança não vai gostar de estudar, porque o que ela entende por estudar, o que ela entende por aprender é aquela sensação dolorida de você ficar cansado, de você ficar entediado em uma sala de aula. O oposto acontece com as drogas. Por que eu tô falando disso? Existem muitas famílias que simplesmente escolhem não tocar no assunto das drogas dentro de casa. E tudo bem, é uma opção de cada um. Mas quando você faz isso, o seu filho não forma uma opinião se droga é bom ou se droga é ruim. Ele cresce, vai pra rua, vai pros amigos, pras festas, sem ter essa opinião formada, sem ter a sensação, dor e prazer criada previamente no cérebro dele. E se ele tá numa balada, se ele tá num show, se ele tá numa festa com os amigos, luzes, música, bebida, meninas, meninos, aquela galera toda, o seu filho tá feliz, o seu filho tá empolgado, num ambiente que ele gosta, com pessoas que ele gosta, se ele usa droga dentro dessa circunstância, ele vai assimilar a droga como uma coisa boa, ele vai assimilar a droga como um momento de prazer. Afinal, foi extremamente prazeroso para ele quando ele usou, foi extremamente prazeroso para ele essa experiência. Por ser uma experiência boa, ele vai guardar aquilo como uma coisa boa, diferente dos estudos, que foi uma experiência ruim durante muitos anos da vida dele, então que ele guarda como uma coisa ruim. Quando você entende o tamanho do impacto da questão dor e prazer na educação da sua criança, você consegue moldar alguns cenários, você consegue moldar algumas situações para direcionar o seu filho para que ele sinta prazer com as coisas que são certas de sentir prazer e para que ele sinta dor com as coisas que são certas de sentir dor.